Olá pessoal, eu estava aqui ansioso e analisando, será que vai vir bons trabalhos aí do Momento Interativo? Será que eles vão conseguir realizar essa tarefa, essa missão protagonista, ou seja, onde os estudantes poderão produzir, olha só que legal. E aí, vocês não esqueçam de registrar os momentos, tá? Na produção e mandar pra gente lá no grupo, pra gente analisar no nosso chat. Interessante, parabenizar os trabalhos maravilhosos, certo? Agora vamos revisar um pouco, né, sobre a nossa aula e tá bem legal sobre a mitologia indígena e africana, afrodescendente, quilombolas aí no meio, ó. Bacana, certo? Vamos lá para a nossa revisão? Então assim, mitologia brasileira, universo de lendas e encantamentos, ó, revisão do conteúdo ou objeto de conhecimento. Nós vimos que a importância do mito para o homem atual, ele tem um significado e importância para cada grupo, ó, povo, o qual influencia e contribui para a formação da identidade e na construção da cultura. Então aí já a importância de três, ó, né? Influencia e contribui para a identidade e construção da cultura. Gerando o quê? A partir disso um elo, né? Um elo é outra característica, entre o homem e suas histórias, sua origem, além de influenciar a história de cada indivíduo diante dos acontecimentos. E a mitologia africana, gente, ela envolvida, né, em volta da afrodescendente, os povos, eles, tanto os indígenas quanto os africanos, eles consideram a existência do intangível, né, do sobrenatural, espiritual, nas suas formas de produzir conhecimento. Além disso, no pensamento dos povos africanos, em especial o intangível, que é o não material, está em equilíbrio com o tangível, é o material. A mitologia africana ela pontua os deuses que habitam o panteão africano em suas histórias míticas. Esse jeito de pensar mitologicamente foi trazida da África ao Brasil, e nela há muitos deuses que são chamados de orixás, né? Aí nós vimos lá o Ogum, né? O Angô, né? Então, o Yansan e etc. Agora, a mitologia indígena. É válido destacar que todas as narrativas míticas anunciam coisas que nós vivemos reconhecidas como história. As comunidades indígenas brasileiras e rondonienses possuem uma herança mitológica que permanece viva até hoje entre os milhares de nativos que habitam o nosso território, tá? Principalmente em Rondônia. Desta maneira, a mitologia brasileira é riquíssima, ela tem, né, ela tem uma valiosidade muito macro, né, assim, enorme, e tem fortes influências indígenas. Por exemplo, muitos deuses e deuses nacionais são de origem tupi-guarani. Bacana, né, saber disso. E agora, pessoal, ó, tem para vocês aí, ó, é uma atividade de sala. Então vocês já produziram lá no Momento Interativo e agora vão produzir algo para a gente, né? Responder algumas questões. As questões é para interagir, tá? Interligar entre o que vocês estão absorvendo, né? Aprendendo, produzindo até, com o contexto, né? Diante do contexto da aula. Está, por sua vez, bem interessante. Então, vamos lá para a nossa atividade, olha aí. Olha lá, galera, vamos lá, bem-vindos de volta. Olha aí, ó, resolução da atividade de sala, tirando dúvidas. Então, nesse momento aí, vocês vão poder, né, eu vou trazer para vocês as questões que vocês já tiveram uma prévia, vocês responderam, aí a gente vai colocar uma do lado da outra para ver quem acertou, ok? E para quem precisa melhorar. Então, vamos lá, primeira questão. Na mitologia tupi-guarani, qual divindade é associada ao trovão e à criação da humanidade? Letra A, Jaci. B, Iangá. C, Tupã. D, Guaraci. Ou E, a Caipora? E aí, gente, ó, tô falando de mitologia
Tupi-Guarani ou indígena, né? E aí, você já sabe, certo? Tá muito fácil. Então, vamos lá ver qual é a resposta. Olha lá. Então, gente, essa tá muito fácil o nível dela. E acertou quem? Marcou Tupã. Ó, é associada ao trovão e à criação da humanidade, ou seja, ele criou tudo, certo? Criou vários deuses, né, abaixo dele. E aí vai, a humanidade, etc. Analisa a imagem, olha só, e descreva de qual lenda ela faz parte. Depois faça um breve relato descrito sobre ela. Aí está a imagem, joga na tela lá. Joga aí atrás da tela, por favor. Olha aí a imagem. E aí, galera? De quem é essa imagem aqui? É uma mitologia? É a imagem de uma mitologia? Que personagem é? Coloca a historinha dela em resumos. Bem interessante, tá? Então, assim, nós vamos poder, né, nessa perspectiva, adentrar no conhecimento, né, das culturas, das identidades, sobre as lendas, as mitologias, os mitos, olha aí, ó, acontecendo diante da nossa sociedade, que está em nossa volta, tá? Queira ou não queira. Então vamos lá? Já conseguiram? Então tá aí, vamos lá. Gente, eu coloquei aqui bem, um pouco resumido, mas ficou longo, mas vocês podem resumir mais, ok? É a lenda da Iara, a sereia dos rios brasileiros. É uma lenda indígena, certo? A Iara também chamada de mãe d'água, olha só. Isso lá no Nordeste falam assim, tá? É uma das figuras mais fascinantes do folclore brasileiro. Quando eu falo Nordeste, lá do Ceará, ali no interior. Originária de mitos indígenas, sua lenda ganhou nuances com influências europeias, tornando-se um símbolo do mistério dos rios da Amazônia e de outras regiões do país. Conta-se que Yara era uma jovem indígena de extraordinária beleza e habilidade na guerra, o que despertou a inveja de seus irmãos. E para proteger de uma conspiração familiar, ela os matou em legítima defesa. E como punição, seu pai, um poderoso pajé, ordenou que fosse jogada no rio Solimões. Porém, os peixes a salvaram e transformando em uma criatura metade mulher e metade peixe, dotada de um canto hipnótico. Desde então, a Yara habita os rios, atraindo pescadores, viajantes. Realmente, gente, ó, se vocês perceberem, em alguns filmes que remotam, né, destacam a questão dos marinheiros no mar, eles têm lugares e ilhas que eles falam sobre o encantamento, mas não fala Yara, né? Fala sereias, outros nomes. Então tem um pouco de influência da Europa para cá. E aqui nós traduzimos para a nossa lenda, nossa identidade brasileira e rondoniense, ok? Vamos lá para o próximo. Olha aí, galera. Então tá aí, hoje está se movimentando, esse foguetinho somos nós ou você, né? Vou colocar aqui o estudante, ó. Estudante, gente. Porque, galera, nós estamos impulsionados, né, a decolar para o futuro, a partir desse momento. Então, aqui a gente coloca questões que caíram no Enem e parecidas, tá? E que poderão ainda cair no Enem. Então, assim, é um simulado de Enem 2020 com adaptações. Quando fala-se, ó, só para vocês entenderem, quando fala-se com adaptações, é que o professor colocou algumas alterações, tá? O professor colocou ali. Aí ele tem que colocar esse detalhe, ou seja, embaralhei as questões, etc. Algum detalhe eu coloquei aí, tá bom? Com o original. Então, assim, quais são, tá aqui iniciando, ó, os principais deuses da mitologia indígena brasileira? Não é apenas a cultura grega ou nórdica que crê em seres divinos, não só eles, mas nós também. Os indígenas que habitam o Brasil também trazem um legado mitológico, né? Ou seja, uma gama de mitos que permanece vivo, né? Até hoje.
À época da chegada dos colonizadores europeus, os mais de 1000 povos indígenas que viviam por aqui já tinham um rico e variado panteão de divindades, todos em estreita ligação com as forças da natureza. Por exemplo, da alimentação, da água, etc. Além dos tupis e dos guaranis, dois dos grupos mais importantes Yanomamis, araras e dezenas de outros povos deixaram um legado mitológico que permanece vivo até hoje, entre os mais de 450 mil indígenas que habitam nosso território. Tupã, o espírito do trovão. Então tá aí, um deles é o exemplo. Jaci, a deusa da lua e guardiã da noite. Guaraci, filho de Tupã, o deus sol, que auxiliou o pai na criação de todos os seres vivos. E aqui, gente, está o endereço, se vocês quiserem ver mais ou ler mais, ó, bem interessante. Esse é o contexto, tá, da questão. Agora vamos para a pergunta. Vamos lá para a nossa perguntinha, que aí nós já fizemos um apanhado, né, sobre a mitologia indígena. Vamos lá agora? A pergunta tá aqui. As lendas como manifestação e representação da cultura envolvem os modos de pensar e compreender o mundo próprios de um povo, ou seja, de um grupo, né? Nesse caso é indígena. Considerando-as como elemento mitológico, as lendas dos povos indígenas brasileiros revelam o quê? O que as lendas indígenas revelam? Manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais, espirituais, de um povo refletindo seu modo de expressar-se no mundo. Será que é isso? B. Aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um povo, considerando fatos históricos. Será isso? C. Acontecimentos do cotidiano, próximos de questões políticas, organizacionais, deixando de lado as questões familiares. Será? D. Tradições culturais de cada região, cujas manifestações denotam a relação dos indígenas com os colonizadores. Será? Aí, a última. Inverdades históricas, uma vez que são inventadas e servem apenas para a vivência lúdica de um povo. Será que é só por isso? Então, assim, considerando-as como elemento mitológico, as lendas dos povos indígenas brasileiros revelam o quê? E aí, o que vocês discerniram aí nesse aspecto? O quê? Manda pra gente aí no chat. Qual é a resposta? Vamos lá, olha aí, gente. Confirmando a resposta de vocês, olha. É gente. Manifestações afetivas, históricas, ideológicas, olha só, intelectuais e espirituais de um povo, no caso os indígenas, refletindo o seu modo de expressar no mundo. É isso aí. Então, vimos várias lendas, várias histórias, etc. A questão agora 4. A 4, ela é dissertativa, né? Vocês vão discutir e escrever. Vamos lá? Qual é a pergunta? Gente, vamos colocar vocês nesse meio. Imagine que você queira fazer uma atividade no ar livre para conhecer um pouco mais sobre os mitos indígenas. Tá lá, vem aqui comigo. Tá lá e vocês, o professor presencial, a professora diz, vamos lá fazer uma aula lá fora. Aí leva lá a toalha, leva para forrar o chão, faz um estilo piquenique, certo? No ar livre, debaixo de uma árvore, ou na sombra lá atrás. Inclusive o nosso estado ele é propício, né, para esses ambientes, muito legal para refletir e etc. Então tá lá, vocês saíram só no imaginário. Vocês podem até fazer isso também, tá? Bem legal. E aí, vocês foram lá, né? Sentaram, vamos lá ver o texto. O que ele diz? Gente, tá aqui, Vocês vão conhecer um pouco sobre os mitos indígenas, certo? Mas o tempo está meio nublado. E precisaria de sol para realizar a atividade. Está meio querendo chover. A professora olhou lá. Então vocês se perguntam,
Eita, aqui ó, pergunta. Ué, bem aqui, galera, desculpa. O que fazer? E aí, o que fazer? Nós queremos ir lá para fora e tá nublado, tá querendo chover. Aí logo você lembra de um dos mitos, decide pedir ajuda a ele. Qual seria esse mito? Isso é uma teoria, tá? Vocês acreditam, né, nas crenças, nas lendas, etc. Então, que ele envolve, realmente a gente tem que ter essa crença, certo? A gente quer ir lá para fora fazer essa aula, só que tá nublado, tá querendo chover. E supostamente alguém, ou a maioria, ou você mesmo, diz, olha gente, vamos recorrer a um mito para a gente poder sanar essa situação Sanar não, poder nos ajudar, nos apoiar diante do tempo nublado para a gente poder fazer o nosso piquenique, a nossa aula lá fora. Qual seria esse mito? Tá fácil, não tá? Então vamos lá para a resposta, Lei. A resposta é Guaraci, galera. Olha, o Deus Sol. Olha que legal. Aí se você quiser recorrer com outras lendas de outras culturas, certo? Grega, nórdica, etc., pode ficar à vontade. Para muitos grupos indígenas, ele foi criado, né, por Tupã e é o irmão gêmeo de Jaci, a Lua. Também há algumas lendas que contam que Guaraci ajudou Tupã a criar todos os seres. Já que o Sol, olha aí, lembra que eu trouxe? Olha só, vamos fazer uma ligação da aula anterior, de ontem. Eu falei quando eu ia pinar papagaio ou pipa, estava nublado, vento ótimo, mas ia querer chover. E você sabe que o papagaio, a pipa, ela é feita de papel de seda. Pega a chuva e ele rasga. Aí a minha cultura era essa, e do aquele grupo lá que eu brincava. A gente fazia um sol, desenhava um sol na areia ou no chão. Imediatamente, por incrível que pareça, na maioria dos momentos o sol abria. Não sei qual a ligação, né, nessa perspectiva, mas eu acho que é o fato da gente acreditar naquilo. Então assim, tá lá, você está nublado, olha só. Eu nem naquela época eu nem imaginava e sabia desse mito do Guaraci, do Deus Sol da mitologia indígena. Olha que interessante. Os fatos ligando, mas funcionava, tá? Em 99% funcionava. Aí vocês querem fazer lá essa aula campal e tá nublado, querendo chover. Vai recorrer a ele, certo? Olha aí. Muito interessante esses aspectos. Então, pessoal, não é que é para você se fazer, né? Às vezes a pessoa critica, isso é mentira. Não. A gente temos as nossas crenças e temos que respeitar as crenças dos outros, certo? É nessa perspectiva. Então, olha só eu, né? Eu não faço parte, é claro que eu, descendente do Brasil, nós temos uma descendência indígena também. Mas, olha que imagine que eu tenho essa cultura. Fui aprendendo oralmente, eu não aprendi na escola. Lá na escola não disse, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Pela mitologia. Não, eles diziam história, etc. Só. Então, nessa perspectiva, galera, é vivência. Eu aprendi com meus pais, que eles aprenderam com quem? Foi de uma transmissão de conhecimento do senso comum, oralmente, verbalmente, ó, de geração em geração. Interessante, olha só, para vocês analisarem isso, ok? E um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.